Olá, meu querido amigo, tudo bem com você? Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos sobre o Novo Testamento, sobre a Igreja de Cristo, a nova aliança estabelecida por Jesus na cruz. Amém? E eu faço uma pergunta para você. Você é a Igreja de Cristo ou você vai à Igreja de Cristo? O que você é? O templo do Espírito Santo ou você frequenta algum lugar onde o Espírito Santo dizem que ali está? Pois bem, quero convidar você a ler comigo lá em Atos 2,42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui nós podemos ver que o povo de Cristo na nova aliança, a igreja instituída por Jesus através dos apóstolos e continuaram o ministério de Cristo, eles tinham tudo em comum, andavam, faziam o bem, e note que lá no versículo 46 fala que eles perseveravam unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa. E o que eles faziam no templo? Já que aquele era o templo onde Cristo foi morto, por que os cristãos da nova aliança ainda frequentavam aquele local, sendo que foi um local que matou o Messias? Muito bem, eles eram perseverantes na doutrina. E lá em Atos 5,42 vai afirmar mais uma vez isso. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a quem? Jesus Cristo. Olha só que povo destemido. Um local onde perseguiam, aqueles que seguiam a Cristo, e eles ainda participavam lá, iam todos os dias para anunciar esse evangelho, o evangelho da salvação. Essa é a preocupação daquele que é realmente servo do Senhor Jesus. Ele quer ir aos locais onde a palavra de Deus está longe do coração, para levar a luz, para levar a palavra aos homens perdidos. Por mais que seja perigoso, como a gente vai ver mais para frente, os apóstolos e os seguidores de Cristo foram perseguidos e mortos justamente por aqueles que matou a Cristo. E Jesus no Evangelho, ele fala que isso iria acontecer. Ele fala para os apóstolos: vocês serão perseguidos, entregarão vocês à prisão, matar-vos-ão, e assim realmente aconteceu. Vamos ver aqui em Atos 3, não vou ler com vocês, mas é só para a gente ter uma introdução. Aqui fala que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. Esse texto aqui vai falar da cura de um coxo, onde Pedro e João tinham um mendigo, um coxo na frente do templo e pedia esmolas, e os apóstolos falaram assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. E essa cura que Cristo fez através dos apóstolos levou uma multidão muito grande a se converter, a querer conhecer sobre Jesus. Eles anunciaram: não fomos nós que curamos ele, mas foi aquele Jesus a quem vocês crucificaram aqui neste mesmo lugar, Então as pessoas começaram a crer. E como dizia lá, que a gente leu no primeiro versículo, no 2,42, a igreja, ela ia aumentando o número de pessoas a que Cristo ia salvando. Só que isso incomodou muito os doutores da lei, donos do templo, os sacerdotes daquela época, os fariseus. Isso incomodou tanto eles que eles começaram a perseguir os apóstolos, Mas a igreja do Senhor não parou, em todo o tempo perseverava na pregação do evangelho. Logo mais nós vamos ver um pouco em alguns outros estudos o que mais aconteceu detalhadamente com o povo de Cristo quando pregava o evangelho naquele tempo. Quem foi o primeiro mártir da história, que
foi morto, apedrejado e morto pelos fariseus, pelos doutores do templo. Que você consiga enxergar isso também na palavra de Deus. Aconselho você mais uma vez a pegar o livro de Atos dos Apóstolos, que vai mencionar, o nome já diz, o Atos, né? Que a igreja vivia através dos servos de Deus. Que é muito interessante a gente entender o que é ser servo de Deus, ainda mais neste tempo. Hoje em dia, se você for pregar a verdade de Cristo, que às vezes dói, mas liberta, você vai ser passado como chato, como louco, vai ser expulso de vários lugares. Mas nós estamos aqui não para agradar a homens, mas sim a Cristo Jesus, agradar ao nosso Deus. E sabendo que a salvação logo virá para o povo verdadeiro, o povo remanescente que busca a verdade de Deus acima de qualquer coisa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, uma breve reflexão para hoje e consigamos estar cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Shalom.